Olá, companheiros de caminhada. Que a nossa semana esteja repleta de realizações no bem, sob os auspícios do Sagrado Coração de nosso querido Jesus. Por gentileza, coloquem as águas a fluidificar sobre a mesa e oremos. Mestre querido, Senhor do céu e da terra, permita-nos que humildemente iniciemos a nossa reunião de hoje e que ela transcorra num clima de harmonia, fé e esperança em dias cada vez melhores. Que não nos falte coragem para enfrentar todos os obstáculos que se nos apresentem em nossas vidas. E que a inspiração nos conduza a um entendimento pleno da vossa lição de hoje. Que juntos, todas essas famílias, num só pensamento, possamos sentir claramente a vossa presença em nosso ambiente. Com as vossas bênçãos, pedimos permissão e iniciamos essa reunião. Que assim seja. A página que iremos estudar está no capítulo 16 do Evangelho, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 14, desprendimento dos bens terrenos. Vamos ler o resumo desse item. Venho, meus amigos, vos ajudar a avançar pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar. Sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? Compreendo a satisfação bem justa que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos, vai grande distância. Deus incentiva a caridade, virtude que ensina ao rico a dar ou a doar sem ostentação. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca: é que tudo promana de Deus e tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os demais bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Deus vô-los emprestou, tendes de lhos restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Deus é o amigo celestial, que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são tanto quanto ele seus filhos. Ardente e desvairada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensastes
quando vos deixais apegar a uma riqueza perecível e passageira, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, que sois senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível rasga o véu sob que vos ocultáveis e vos forças a prestar contas diante do juiz. Em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que as mais das vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não é senão prodigalidade em proveito próprio. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro, para, diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar. Mas será sempre este o único móvel a que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenais? Admitamos, no entanto, seja o amor paternal o único móvel que o guie. Será isso motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes os corações? Não será estiolar neles o amor ao próximo? Pais e mães, laborais em grande erro, se credes que desse modo granjeais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-lo para com vós mesmos. Há um homem que muito haja trabalhado e que com o seu suor de seu rosto acumulou bens. É comum ouvir dizer que, quando o dinheiro é ganho, melhor se reconhece o valor. Nada mais exato. Pois bem, esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, pratique a caridade dentro das suas possibilidades e maior será o seu merecimento do que aquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também se esse homem for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro, pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-las nos outros. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Ele lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos. É descaso e indiferença. Depositário desses bens, não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem o de os confiscar em seu proveito.
O desapego aos bens terrenos consiste em saber servir-se em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Se por efeito de imprevistos reveses vos tornardes qual Jobe, dizeis como ele: Senhor, tu mos havia dado e mos tiraste. Faça-te a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede antes de tudo submissos. Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos desses últimos. O pouco apreço que se ligue a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. O homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança que somente vê o momento que passa. O que deles se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes, por compreender essas proféticas palavras do Salvador. O meu reino não é deste mundo. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia em carga para o restante da sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Fora egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. O rico tem uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza quando Deus a outorga é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério. Sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, àquele a cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna: meu Deus, tu me destinaste um novo encargo. Dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Resumirei o que expus acerca do desprendimento dos bens terrenos, dizendo: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis conta de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Lacordaire, Constantina, 1863. Passemos agora ao nosso humilde comentário adicional.
Meus irmãos e irmãs, como bem explica a lição, pobreza ou riqueza são provações a que Deus nos submete para que cresçamos nas nossas virtudes. Porém, como ainda somos mais compliciados com o usufruto dos bens terrenos do que com a busca de soluções morais para mitigar esse apego, a abastança pode nos levar a realçar nossa avareza e nosso egoísmo, além de nos adubar o orgulho, defeitos que temos que vencê-los para conquistar a nossa libertação espiritual. Portanto, a riqueza, que num primeiro olhar parece ser uma dádiva, pode fazer aclarar nossos desvios de conduta, comprometendo toda uma vida que deveria ser pautada pelos conselhos de Jesus. Realmente ser rico não é em si pecado, especialmente quando essa riqueza foi fruto de trabalho honesto. Entretanto, essa conquista não nos autoriza a descuidar dos desfavorecidos próximos a nós e a pensarmos somente em acumulação desse ouro. A riqueza é uma missão que tem como principal objetivo aliviar a dor dos mais sacrificados. E nem por isso o rico vai tornar-se pobre, já que ele vai destinar uma parcela do que ganha à caridade. É um dever zelar por aqueles que acorrem a ele, proporcionando-lhes um mínimo sustentáculo nessa vida. E jamais perdendo de mira que o que Deus dá pode tirar quando melhor lhe convier. Entendamos que para adquirirmos a experiência na Terra, precisamos ser submetidos a diferentes situações, cada uma com suas peculiaridades que nos mostram suas próprias facetas. Pobres numa encarnação, ricos na outra, assim vamos acumulando experiências diversas. Por isso, quem tem deve estender a mão a quem não tem, para que quando estiver submetido a alguma necessidade no futuro, mereça encontrar alguém que também lhe socorra. Tudo é temporário, meus irmãos. E nada nessa vida realmente nos pertence, a não ser as nossas virtudes e os nossos defeitos, que agregarmos à nossa personalidade. Use sem abusar do dinheiro, usufrua sem humilhar, ajude sem lamentar, se apiede sem criticar. Tente ser caridoso sem forçar a sua natureza, pois é assim que nosso Pai Criador age conosco e é assim que deveríamos seguir seus passos. O vil metal só é útil quando o utilizamos. Se somente acumulamos sem um fim justificável, passamos da justa causa à sovinice. Não que não se possa guardar um pouco por precaução, mas a nossa mente, muitas vezes doentia, busca incessantemente boas justificativas para uma acumulação sem limites, sem fim e totalmente improdutiva do ponto de vista do nosso crescimento espiritual. Mas não é fácil reconhecer claramente a linha que separa a prevenção natural que devemos ter da avareza mordaz de querer guardar tudo.
Que Jesus nos inspire a enxergarmos essa linha divisória que pode definir nossa vitória ou nossa derrocada nessa encarnação. Mirando-nos na conduta de Jesus, encontraremos as respostas para todos os nossos questionamentos e a paz que tanto almejamos. Que a inspiração divina nunca se aparte de nós, sejamos pobres ou ricos. Vamos agora, meus irmãos, estender nossas mãos na direção das águas a fluidificar. Ó Senhor de nossos destinos, neste momento solene, apelamos para a vossa santa misericórdia, para que promovais a transformação das nossas águas em medicamentos adequados às nossas necessidades. Espargis também, ó Mestre dos Mestres, sobre o nosso ambiente toda a potencialidade da vossa paz e do vosso amor, envolvendo-nos com o vosso bálsamo de ternura consoladora. Em vosso santo nome, as águas e os nossos ambientes estão magnetizados. Que assim seja. Passemos agora ao encerramento do estudo da noite. Obrigado, companheiros e companheiras de caminhada, pela vossa agradável companhia nessa reunião. Que todos tenhamos alimentado nossas almas com as palavras consoladoras do nosso Evangelho. Refúgio seguro contra nossas tendências perniciosas, resquícios de um passado de ignorância acerca dos ensinamentos de Jesus. Que as bênçãos do Mestre possam ter promovido uma revolução suave em nossas consciências, fortalecendo nossa fé para que nos sintamos amparados em quaisquer momentos difíceis. Que a felicidade tome conta dos nossos corações, transmitindo-nos a sensação de dever cumprido junto ao amado Jesus Cristo. E que essa nuvem de vibrações positivas possa atingir a todo o nosso maravilhoso planeta. Assim, Mestre querido, pedimos humildemente a vossa autorização para que possamos encerrar a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Desfaz-se agora a nossa corrente de amor fraterno. Muito boa noite.